seja muito bem-vinda e bem-vindo a esse espaço onde a gente sonha com um mundo melhor e não só sonha, a gente vai mostrar como é possível ter uma vida de mais qualidade com respeito às pessoas e à natureza. Eu sou Lani Belli e esse é o Bem Viver, a nossa prosa semanal sobre alimentação saudável, agroecologia, saúde e cultura. No programa de hoje, a gente começa falando sobre como identificar um relacionamento abusivo. Depois, tem uma dica de saúde para ajudar na postura de quem está trabalhando em casa. Você também vai conhecer iniciativas populares de combate à fome, além de aprender a receita de uma sobremesa clássica e muito adorada. E tem mais, fica aqui com a gente para ver tudo, que o Bem Viver está só começando. Você sabe identificar um relacionamento abusivo? Ainda que a sociedade vinha falando mais sobre o tema, ainda não é algo muito óbvio de se perceber. Nesses tempos de pandemia é super importante dar atenção a isso, porque o isolamento está criando um ambiente ainda mais favorável para violências acontecerem. Tem a convivência prolongada com os agressores, a dificuldade de acesso a redes de apoio e canais de denúncia, enfim, são várias questões. Então, vamos para o nosso quadro de entrevista entender melhor como funcionam esses abusos e como a gente pode identificá-los também. A nossa convidada é a psicanalista Carolina Miralha. É aquele relacionamento que vem disfarçado de um cuidado excessivo, né? E principalmente que vai passando despercebido, que a gente diz pela vítima, e ela vai ficando cada vez mais à mercê desse abuso e entrando num lugar de dívida e culpa, né? É quase um lugar de poder excessivo que um outro assume em relação a um parceiro. Existem vários indícios, né? Quando uma pessoa, a gente diz, quando chega num limite na questão do abuso, essa pessoa ela começa a apresentar sinais, né? Inclusive como problemas de saúde, né? Associados, por exemplo, ansiedade, insônia, depressão, crise de pânico, né? Alguns problemas mesmo sintomáticos físicos, às vezes até formigamentos, câimbras, pressão, compulsão alimentar, muitas questões relacionadas à autoestima, né? E essas pessoas começam a sintomatizar o físico, né? Isso é um grande indício de que você já precisa de ajuda em relação à questão do abuso. Porque muitas vezes que a gente espera, né, que aconteça um feminicídio para que algo tenha a nossa atenção, né? Então a gente precisa olhar um pouco mais para a vida, né? Principalmente se a gente falar no sentido da mulher, já que os registros nos indicam mais o abuso neste gênero, né? Sem esperar que essas tragédias aconteçam e escancarem, né, aquilo que a gente minimiza, né, enquanto abuso. O abusador, ele tem um padrão, né? É diferente da vítima, mas o abusador, ele tem um padrão. É aquele padrão de comportamento que ele começa com aquele excesso de amor, aquele excesso de cuidado, né? E muitas vezes a gente não pode, claro, generalizar, né? Mas a gente precisa pensar também nas nossas relações iniciais de cuidado. Então, se a gente for pensar numa questão de gênero, vamos pensar, já que os registros maiores são pela via das mulheres, né? São aquelas mulheres que confundem migalha com banquete, né? Então, a gente tende a escutar pessoas que aquele pouco de afeto que é dado, né, já se tornam muito, e essa teia vai ficando cada vez maior nesse enredamento, né, e vai te capturando literalmente, né, para esse tipo de relacionamento. A partir do momento que os sintomas físicos comparecem e emocionais também, isso já é um grande indício para ajuda. Então, a gente pode procurar ajuda em redes de apoio, quer seja no sentido da terapia. A gente tem a Central de Atendimento à Mulher, que também é disponibilizada naquele número 180, que funciona 7 dias
por semana durante 24 horas. E como a gente tem os locais de atendimento psicológico, tem um grupo chamado Mulheres que Amam Demais, né? Em que você consegue a escuta e o compartilhar de experiências semelhantes. E a partir disso você começa a se reconhecer também estando numa relação abusiva, até para que você possa procurar ajuda. Caso você não consiga diretamente, ajuda com um familiar próximo que consiga te dar esse apoio e procurar ajuda com você, né? Alguém que te escute nesse momento e que consiga te pontuar que sim, você está numa relação abusiva, né? Para complementar tudo isso que a gente ouviu, vou deixar aqui o site do Instituto Maria da Penha. Lá tem várias informações sobre como funciona essa rede de acolhimento na lei, no canal 180, e ainda tem um infográfico muito explicativo sobre como é o ciclo da violência nos relacionamentos. Então acesse e divulgue, porque tem muita mulher precisando. Ainda nesse contexto de pandemia, vamos falar de trabalho. O home office virou a realidade de muitos trabalhadores e o que parecia ser uma situação temporária acabou se prolongando aí por mais de um ano, com chance de continuar por um bom tempo ainda. E nesse caso precisa adaptar uma estrutura para o trabalho que favoreça a postura adequada. Depois de todo esse tempo, quem ainda não se adaptou já está relatando lesões no ombro, pescoço, coluna. Então, pensando nisso, a gente preparou uma dica de saúde sobre cuidados para se preservar dessas dores e lesões durante o trabalho em casa. Quando a gente trabalha em home office, a gente tem que prestar atenção nas posturas corporais que a gente tem para que essas posturas de trabalho sejam menos desconfortáveis durante a nossa atividade ocupacional. A primeira questão que eu queria colocar é que os pés têm que ficar totalmente apoiados no chão. Então, se a gente usa uma cadeira alta e nossos pés ficam pendurados, a gente pode ter edema nos pés e a gente também pode ter dores na coluna decorrentes do pé ficar pendurado. O ângulo entre a perna e a coxa deve ser um ângulo de 90 graus também, e entre a coxa e o tronco deve ser um ângulo de cerca de 100 graus. A gente deve usar o apoio da coluna, então não se pode trabalhar digitando, por exemplo, com o corpo inclinado para frente sem utilizar o encosto. O encosto é necessário para minimizar as dores que a gente pode ter na coluna. Aí vamos falar então da altura da mesa de trabalho, onde vai ficar o nosso computador para trabalhar. A altura do teclado, ela tem que ser a altura do braço fletido a 90 graus. Mas não adianta eu fazer todos esses ajustes no meu posto de trabalho se eu permanecer por períodos prolongados de tempo nessa posição. Então, o ideal, tem trabalhos que mostram que para diminuir o desconforto da postura sentada, que nós deveríamos levantar a cada 40 minutos. Se isso não for possível, pelo menos a cada 1 hora, nós deveríamos levantar e ficar em pé, caminhar, andar durante 5 minutos pelo menos. E a última questão que eu queria colocar com relação a esta questão de queixas, né, seria que a não realização de exercícios físicos, ela também vai contribuir para que a gente tenha uma quantidade maior de queixas musculoesqueléticas. E o ideal é que a gente faça um período de tempo de pelo menos 150 minutos por semana, que é a recomendação que se tem para uma boa prática de atividades físicas. Olha, se você como eu trabalha com notebook, eu vou recomendar providenciar um suporte daqueles para deixar ele mais alto e usar teclado e mouse à parte. Eu fiz isso, minha vida hoje é outra, então eu recomendo muito, não deixa de cuidar disso, que você vai ver que vai fazer toda a diferença. Nos últimos anos, a fome voltou a se agravar no Brasil e o governo federal não tem se mobilizado para conter a insegurança alimentar que aumenta a cada dia, impulsionada aí pela pandemia. Na falta de políticas públicas, é a sociedade civil que está encontrando formas de amenizar essa situação com iniciativas de solidariedade. No Alimento à Saúde de hoje, nós vamos conhecer 2 dessas iniciativas que são lideradas por trabalhadores rurais.
19 milhões de pessoas passaram fome no Brasil em 2020. O dado faz parte de um levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, para contrapor a falta de políticas públicas que garantam o direito à alimentação. A iniciativa Mãos Solidárias em Pernambuco tem distribuído marmitas para pessoas em situação de vulnerabilidade social, além de outras ações de saúde para comunidades periféricas. Essa campanha surgiu através da necessidade da ausência das políticas públicas que a pandemia causou. Então, aqui no Armazém do Campo, a gente distribuiu marmitas para as pessoas em situação de rua. Depois desse processo das marmitas, a gente foi para alguns bairros levando os agentes populares de saúde. Esses agentes levavam um pouco desse processo de lavagem de mão, de como usar máscara. Uma outra iniciativa que tem feito frente à fome no Brasil são as cozinhas solidárias do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que atendem pessoas de 10 estados, além do Distrito Federal, servindo gratuitamente ao menos uma refeição diária para a comunidade de cada local. Nas periferias urbanas, a expectativa é que o projeto cresça ainda mais e atenda cerca de 30 mil famílias. A necessidade e a urgência desse projeto é demonstrar que através da organização social, da solidariedade, da empatia, que dá para fazer o que o governo não faz, que é dar um alimento diário para a população. Não tem auxílio emergencial, não tem auxílio botijão de gás, não tem auxílio de nenhuma maneira, pelo contrário, nos dificultam inclusive a vacinação. Então, esse projeto demonstra que através da organização popular e social, a gente sim consegue fazer o que o governo não faz. As cozinhas solidárias espalhadas pelo Brasil seguem um cardápio nutricional, levando comida de verdade para quem recebe as marmitas. E logo cedo as meninas chegam aqui para preparar a marmitex para servir as pessoas que lá por volta da meio-dia vêm aqui buscar o alimento para se alimentar, seguindo as orientações nutricional, porque é importante ter comida saudável. E aqui nós estamos com Maria, que é cozinheira. Maria, diz aí o que a gente tem hoje. Sim, hoje nós temos o arroz, feijão e salsicha que estamos preparando e assim seguimos o cardápio nutricional. O projeto das cozinhas solidárias recebem doações de alimentos e financeiras para conseguir manter as marmitas. Quer ajudar? É só acessar a página do Apoia-se da iniciativa www.apoia-se/Cozinha Solidária. Tem várias outras iniciativas acontecendo pelo Brasil e se você quiser agir, a gente indica também a campanha de financiamento coletivo da Coalizão Negra por Direitos em parceria com a Anistia Internacional. Você pode doar qualquer valor a partir de R$10. O site é temgentecomfome.com.br. A gente continua falando de iniciativas que estão fazendo a diferença pelo Brasil. Grande parte do lixo que a gente produz é de material orgânico, que são os restos de comida, principalmente. E o que a gente vê como algo para ser descartado pode se tornar um produto riquíssimo para adubo e ainda gerar renda. Então, vamos para o nosso momento agroecológico mostrar uma produção de adubo orgânico feita por cooperativas de catadores na Bahia. Você tem ideia do quanto produz de resíduos orgânicos na sua casa? Um levantamento feito pela Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública aponta que no Brasil são produzidas 37 toneladas de resíduos orgânicos por ano. Só a cidade de São Paulo produz 10 toneladas. Resíduos orgânicos são restos de comida e plantas que são jogados fora, mas que poderiam ser aproveitados para a produção de adubo, por exemplo. E é esta atividade que tem proporcionado aos catadores de material reciclável uma fonte de renda. Os trabalhadores da cooperativa de reciclagem de Caetité, a Copercicle, na Bahia, é um exemplo promissor dessa atividade. Os cooperados têm uma ligação direta com a comunidade.
todo mundo que quiser enviar o resíduo orgânico, a gente vai lá e coleta. Como é que isso funciona? A gente deixa um tambor vazio, a pessoa enche e a gente vai lá e troca. Pega o cheio e deixa o vazio. Então, a própria cooperativa faz esse sistema, que cerca de 50% do lixo hoje é formado por orgânico, por resíduos orgânicos. À medida que você tira esse resíduo que iria para um aterro sanitário, um aterro controlado e muitas vezes o lixão, você pega, né, e transforma isso, ou seja, você aumenta a capacidade de vida útil do aterro. Além de preservar o meio ambiente, a produção de adubo orgânico oferece aos trabalhadores cooperados uma nova experiência com o mundo do trabalho. É o que acontece com a equipe da cooperativa Jacobina, que também atua com reciclagem e compostagem no estado da Bahia, desde 2011. Trabalhava sem máscara, sem luva, né? Um trabalho desumano, né? Hoje, graças a Deus, junto com o técnico administrativo, né, com o governo federal, governo estadual, prefeitura, né? Hoje, graças a Deus, a gente está subindo cada dia um degrau a mais. O adubo produzido pelos catadores cria uma conexão entre comunidade, empresas e camponeses, que usam o adubo orgânico na produção agrícola, completando dessa forma o ciclo da preservação do meio ambiente e gerando renda para os trabalhadores. Tem muitos que perdeu o emprego na epidemia, ficou sem trabalho, e aqui, graças a Deus, pouco ou muito a gente tem que botar no bolso, né, para poder ir lá no mercado fazer a feirinha. Chegou aquela hora boa do programa, hora de passar vontade. Vamos chamar a Letícia Massula, nossa gênia da cozinha, em mais um Comida de Verdade. Hoje está muito especial porque é difícil achar gente que não goste de se deliciar com um bom, maravilhoso pudim. E quando a receita é fácil, a gente gosta mais ainda, né? Então vamos lá, Letícia, mostra pra gente como faz esse encanto de sobremesa. Oi, Luana, tudo bom? Você que está em casa, estou aqui junto com as abelhinhas que estão malucas para ensinar uma sobremesa clássica de casa. Ele mesmo, o lindo, o querido, o super leve pudim de claras. Muita gente pensa que é difícil fazer, mas não é. Aprendendo os macetes certos, não tem erro. E são só 2 ingredientes. Tem um nome moderno dado ao pudim de claras, Molotov, que na verdade, e aí é bem engraçado, deriva de Malakhov, que é uma fortaleza que foi palco de uma batalha na Guerra da Crimeia. Aí de Malakhov mudaram para Molotov, que é o general russo, o que inventou o coquetel Molotov. Malakhov, Molotov, o pudim acabou recebendo o nome de pudim Molotov. Você achou confuso? Eu também achei. Só que eu posso garantir para você que é uma delícia. Para o pudim você vai precisar de 8 claras de ovo, 2 xícaras de açúcar refinado. Para a calda, 1 xícara de açúcar demerara, água mais ou menos 1,5 xícaras. Eu vou começar pela calda, que precisa esfriar antes da gente usar. A gente derrete o açúcar direto, sem água. Esse processo a gente faz para escurecer o açúcar e o caramelo ficar com sabor mais profundo. É por isso também que eu estou usando açúcar demerara. Ele já tem uma cor e ele aprofunda sabor. Então é bem legal para a calda. Derreteu o açúcar, eu vou colocar a água quente, morna, para espirrar menos. Ó. Você tem que esperar a calda esfriar para ver se ela está no ponto certo. Se ela estiver muito dura, coloca mais um pouquinho de água e volta para o fogo. Se ela estiver muito mole, só volta para o fogo e deixa ela engrossar. É assim que a gente sabe o ponto certo. Olha como muda o ponto da calda depois de fria. Por isso é importante esperar esfriar. Ela fica bem mais encorpada.
caramelar a assadeira. Eu não vou usar todo o caramelo, porque eu vou guardar um pouco para comer depois, para colocar junto com o pudim. Eu gosto de colocar um pouco na assadeira e guardar um tanto para comer depois com o pudim. Para assar o pudim de claras, você vai pré-aquecer o forno na potência alta, 250 graus. Você tem que bater as claras em neve até o que a gente chama de ponto de pico duro, que é quando você tira o batedor e as claras ficam durinhas, firmes. Até se você virar a tigela, elas não caem. É isso que é o ponto de pico duro. Colheradas de massa e assentando, ó. Para não deixar espaço de ar no meio do pudim. A dica principal, a gente vai colocando as colheradas da clara batida e apertando, dando uma alisada para evitar que fiquem bolsões de ar no meio do pudim de clara. Você só coloca as claras na forma caramelada depois que a calda estiver bem fria. Nunca coloca as claras na calda quente. Estraga o pudim. Pudim de claras a gente assa em banho-maria. Então eu estou colocando a minha forma de pudim dentro de outra assadeira e vou colocar água morna aqui dentro. E aí leva para o forno bem quente. Agora eu vou deixar esfriar para desenformar. Vocês vão ver que ele murcha bastante, mas ainda vai ficar uma tala de pudim. Agora é a hora da verdade. Vamos ver se ele vai desenformar ou se eu vou virar mais uma estrela dos chefes na quarentena com pudim quebrado. Pode acontecer, minha gente. Pode acontecer. Pega esse take aí. Uhul! Se fizer aí na sua casa, passa aqui para contar. Sou Aristides Santos, presidente da CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares. Fortalecer e valorizar a agricultura familiar é estratégico para a nação brasileira. Produzimos 70% dos alimentos que chegam à mesa do povo brasileiro e, assim, contribuímos para combater a fome e a miséria e preservar a sociobiodiversidade. Respondemos por 67% das ocupações no campo e 23% da produção agropecuária do país. Desde o golpe de 2016, estamos sofrendo a redução sistemática do orçamento da agricultura familiar e das políticas públicas. Apesar dos efeitos da pandemia e da falta de apoio do governo brasileiro, continuaremos firmes defendendo a valorização, o reconhecimento e a autonomia dos sujeitos do campo, da floresta e das águas. Viva as trabalhadoras, viva os trabalhadores! Isso aí, viva os trabalhadores e as trabalhadoras que estão colocando comida na nossa mesa e lutando por uma produção mais justa. Um abraço, Aristides, em nome de toda a equipe. Vamos agora para o nosso tempero de cultura, tá na hora do Mosaico Cultural. Hoje a gente fala de uma das matrizes mais importantes da nossa música, o chorinho, que surgiu como a primeira música popular urbana do Brasil. Vamos fazer um passeio por essa história, começando pelo legado do nosso mestre Pixinguinha. O legado de um ícone da música popular brasileira começou cedo. Com 11 anos, Alfredo da Rocha Viana Filho já levava o cavaquinho e a flauta para festas e bailes do subúrbio carioca.
No Brasil e no mundo, Alfredo se eternizou como Pixinguinha. O Pixinguinha era um virtuoso, um grande instrumentista, ele era um grande compositor, ele era um arranjador, ele trabalhava nas rádios como arranjador e ele era um regente. Então o Pixinguinha era um músico completo, ele tinha todas as formações dentro de uma pessoa só. O choro surge no Brasil em meados do século XIX, como uma forma abrasileirada de tocar ritmos estrangeiros em moda na época, como a polca e a valsa. O termo vem da sensação de melancolia transmitida pelos acordes dos chorões, que formam os conjuntos com instrumentos de sopro, cordas e percussão. Então você tinha a música aristocrática ali sendo tocada, vindo da Europa e tudo mais, e esse pessoal de ouvido nos palácios, né, na casa da elite, fazia a música de uma maneira diferenciada, com um tempero diferenciado. Então o choro vai nascer a partir daí, como essa caracterização da experiência retirada dos gêneros e ritmos que vêm de fora, com esse tempero, essa forma de tocar, que seria uma forma de tocar brasileira. Em uma roda de choro também há solos de cavaquinho, clarinete, bandolim e a flauta, instrumento que consagrou o Pixinguinha. O maestro foi quem introduziu também ao gênero elementos do jazz americano, como o trompete e o saxofone. Em São Paulo, o grupo As Choronas, com 26 anos de trajetória, são sementes para outras choronas, como definem as mulheres amantes do gênero. A gente fala em show, que é quase um segundo hino nacional, né? Por exemplo, a gente procura sempre levar o Carinhoso como agregador do público num show. Até hoje, as criações e o carisma de Pixinguinha permanecem vivos entre os ícones do samba, como Moacir Luz. O Pixinguinha tem essa coisa, dizem que uma vez um ladrão entrou na casa dele, ele não tinha muita coisa para ofereceu um prato de comida para o ladrão, eles ficaram sentados lá amigos para sempre. Não sei onde isso é verdade, mas seria bem capaz que isso acontecesse, seria, porque era a índole dele, aquele quase um passarinho, né? Uma coisa doce, leve. Né? Se vivo estivesse, o maestro sorridente que nasceu no dia de São Jorge, 23 de abril, completaria 124 anos em 2021. Só quem morre dentro de uma igreja, virou lixo, louvado seja Senhor, meu santo Pixinguinha, ele é de Benguele, ele é de Iaô, é do Batuquejê. Esse foi o nosso Bem Viver. Coisa boa ter esse espaço com você. Te agradeço muito por ter nos acompanhado até aqui. Semana que vem tem mais um episódio inédito. Enquanto isso, você pode continuar acompanhando a versão da rádio. Tem programa de segunda a sexta, sempre às 11 da manhã. Entra no nosso site para saber como sintonizar. É radio.brasildefato.com.br. Ou você pode ouvir como podcast, é só procurar por programa Bem Viver nas principais plataformas de áudio. Até a próxima, tchau!